Entre os arquivos mais delicados daquela clínica, existia um caso que muitos profissionais evitavam comentar. Não por medo, mas por respeito. Ele foi catalogado como o paciente 03, menos um jovem de 20 e poucos anos, herdeiro de uma das famílias mais influentes da região. Por fora, vida perfeita. Por dentro, um campo de batalha. A história que você vai ouvir agora não é sobre fama ou dinheiro, mas sobre o peso de carregar algo que deveria ser simples. Ser quem realmente é. E sobre como o silêncio pode se tornar mais pesado do que qualquer verdade. O paciente 03 entrou na sala de terapia com um olhar baixo. O peso dos ombros parecia maior que seu próprio corpo. Sentou-se no divã, inquieto, como se carregasse algo que poderia explodir a qualquer instante. Doutor, ele come. Oh, com a voz trêmula. Eu acho que eu não aguento mais viver desse jeito. O terapeuta apenas assentiu, incentivando-o a continuar. Eu passo o tempo todo tentando ser quem esperam que eu seja. E nunca quem eu realmente sou. Eu tenho um segredo, disse ele. E esse segredo sempre foi tratado como um erro, como uma fraqueza, como algo vergonhoso. Respirou fundo. Eu sou gay, doutor. As palavras saíram quase como um sussurro. Ele continuou. Eu sei disso desde criança, antes mesmo de entender a palavra. Mas na minha família, falar sobre isso seria como implodir tudo. Seu pai, um empresário rígido, tradicional e influente, sempre dizia frases como: homem de verdade faz isso. Homem de verdade não chora. Homem de verdade não desvia do caminho. O paciente fechou os olhos, contendo o choro. E eu nunca fui o homem que ele queria que eu fosse. O terapeuta perguntou: há alguém por quem você sente algo? O paciente hesitou. Sorriu, triste. Meu professor de literatura. Então descreveu. Ele fala olhando nos olhos. Ouve de verdade. Esse vezes eu sinto que ele percebe tudo o que eu tento esconder. Ele continuou. É um amor impossível, doutor. Platônico. Mas às vezes eu acho que ele corresponde pelos jeitos, pelos olhares demorados, pelos silêncios. Mas logo o sorriso desapareceu. E por isso, eu me sinto ainda pior. Eu tenho medo do que sinto. Medo do que posso perder. Medo do que meu pai faria se descobrisse. Eu vivo uma vida que não é minha. Ele confessou. Nas festas da empresa, eu preciso fingir estar interessado em mulheres. Meus amigos acham que eu só sou tímido. Minha família acha que eu sou reservado demais. Passou a mão no rosto. Eu finjo tanto que às vezes esqueço quem sou. Ele contou sobre o dia que mudou tudo. Eu estava na faculdade, tive uma crise de ansiedade depois da aula. E o professor, menos aquele homem por quem ele nutria um amor silencioso, veio ajudá-lo. Ele me levou para a sala dele, me deu água, falou comigo calmamente. E então disse: você não precisa carregar isso sozinho. O paciente engoliu seco. Eu não respondi, mas ele sabia. Naquele momento, ele sentiu algo que nunca sentiu antes. Ser visto. Mas também sentiu medo. Muito medo. Se meu pai descobrisse que eu gostava de homens, ele me expulsaria de casa. Ou pior, ele me destruiria emocionalmente. O terapeuta observava atentamente. A dor do jovem era transparente. Eu tentei conversar com minha mãe. Ele disse. Disse a ela que existiam coisas que eu queria dividir, e que eu precisava que ela me ouvisse sem julgamento. Mas ela respondeu: se for algo que seu pai não aceitaria, é melhor nem dizer. Ele desabou. Ali eu percebi que não existe espaço para mim na minha própria família. O terapeuta perguntou: e com seu professor? Você conversou? Ele balançou a cabeça. Não. E nem posso. Ele tem uma vida, uma carreira, responsabilidades. E eu só traria problemas. Ele começou a mudar. Parou de se arrumar como antes. Faltava às aulas. Dormia pouco. Comia menos ainda. Tudo parecia mais escuro. Eu não consigo mais fingir. Ele disse.
Mas também não consigo ser eu mesmo. O terapeuta tentou intervir. Você não precisa escolher entre ser você e perder tudo. Existe ajuda, existem caminhos. Mas o paciente apenas repetiu, quase num sussurro: eu estou cansado, muito cansado. Na última sessão, ele entrou diferente, calmo demais, sereno demais, como alguém que já tinha tomado uma decisão. Sentou-se, olhou ao redor da sala e agradeceu. Doutor, obrigado por me ouvir. O senhor foi o único que quis me ver. Antes de me julgar, ele falou sobre o professor, como teria sido sua vida se tivesse nascido em uma família que o aceitasse. Falou sobre si mesmo, sobre os sonhos que nunca viveu. Falou sobre liberdade a que sempre desejou, mas nunca sentiu. E então disse algo que ficou ecoando. Às vezes, a dor de existir como você realmente é maior do que a dor de desaparecer. O terapeuta tentou retomar, intervir, oferecer apoio, mas o paciente estava longe, muito longe. Na despedida, ele disse: eu só queria ter tido coragem de viver. Mas, talvez, a liberdade venha de outro jeito. Ele saiu da sala. Fechou a porta devagar. E nunca mais voltou. Dias depois, a notícia veio. Não havia detalhes. Não havia explicação clara. Apenas a frase: o paciente faleceu. Nenhum método mencionado. Nada explícito. Apenas silêncio. Mas quem conhecia sua dor entendeu o que havia acontecido. O terapeuta, profundamente tocado, escreveu no relatório uma frase que permanece até hoje nos arquivos: ninguém deveria morrer por ser quem é. E deixou uma reflexão. Às vezes, o maior peso não é o de ser diferente, mas o de viver em um mundo que não sabe acolher diferenças. Reflexão responsável. Esta história é ficcional, mas o sofrimento que ela retrata é real para muitas pessoas. Se você, ou alguém que você conhece, passa por algo semelhante, não enfrente isso sozinho. Conversar com alguém de confiança, procurar apoio psicológico ou buscar ajuda especializada pode mudar completamente o rumo de uma história. No Brasil, você pode contatar o CVV-188, disponível 24 horas, de forma gratuita e sigilosa. Ninguém precisa enfrentar a dor em silêncio. Ninguém merece carregar um peso desse sozinho. Gostou dessa sessão? Curta, se inscreva, compartilhe, não perca as próximas sessões. Assinado: o terapeuta.